Olá, encantadores de histórias, sejam bem-vindos. Eu sempre me chamei Sofia e, aos 24 anos, posso dizer que minha vida foi marcada por dois grandes amores, meus pais e o meu irmão, Lucas. Desde pequenos, eu e Lucas tivemos uma relação peculiar. Meus pais, veterinários dedicados, sempre nos ensinaram a cuidar dos animais com amor e respeito, e foi nesse ambiente que cresci, cercada por pelagens macias e miados suaves. Lucas, por outro lado, sempre buscou ser o melhor em tudo. Desde a infância, ele competia comigo em tudo: quem desenhava melhor, quem corria mais rápido, quem fazia amigos mais facilmente. Aquela necessidade de ser o destaque me incomodava, mas eu o admirava de certa forma. Ele era brilhante, com notas altíssimas e um jeito encantador que deixava nossos pais sempre orgulhosos. Quando decidimos seguir os passos dos nossos pais e nos tornamos veterinários, o clima de competição aumentou. Ele e eu entramos na mesma faculdade, e embora eu fosse uma aluna dedicada, Lucas sempre parecia estar um passo à frente. Ele ganhava prêmios em todas as competições, era o aluno preferido dos professores e ainda tinha tempo para se envolver em projetos comunitários. Eu me via em segundo plano, lutando para que meus esforços fossem reconhecidos. Lembro de uma vez, em uma apresentação sobre a saúde animal, onde Lucas fez um discurso brilhante. Enquanto eu falava com um entusiasmo genuíno sobre a importância de cuidar dos animais, percebi que meus pais olhavam para ele com aqueles olhos de admiração. O que era para ser um momento de orgulho para mim se transformou em mais uma sombra da competição que eu não conseguia evitar. Eu queria ser a filha mais amável, aquela que todos amavam, sem precisar provar nada a ninguém. Ao contrário de Lucas, que estava sempre disposto a mostrar que era o melhor, eu acreditava que o reconhecimento verdadeiro vinha da bondade e do trabalho em equipe. Eu me esforçava para me destacar de outras formas, ajudando meus colegas e cuidando dos animais que ninguém mais queria, na esperança de que meu valor fosse percebido de outra maneira. No entanto, a pressão aumentava. As comparações eram inevitáveis e, em meio a isso tudo, eu precisava encontrar uma maneira de lidar com meu irmão e suas ambições. Queria entender por que ele precisava ser melhor que eu, e como poderia mostrar a ele que o amor e o respeito entre irmãos valiam mais que qualquer prêmio ou nota alta. E assim, eu continuei minha jornada na faculdade, entre altos e baixos, buscando meu lugar em um mundo que parecia girar em torno do meu irmão, enquanto tentava descobrir como poderia ser eu mesma, sem me deixar ofuscar pela sombra dele. A adrenalina pulsava em mim quando meus pais anunciaram que teríamos a oportunidade de fazer uma cirurgia em um pequena cachorrinha em trabalho de parto na clínica. Como a irmã mais velha, eu sempre tive um certo reconhecimento dos meus pais, que confiavam em mim para assumir responsabilidades. Eles frequentemente me deixavam liderar projetos e cuidar dos animais, enquanto Lucas, sendo o irmão mais novo, ainda precisava provar seu valor. Quando meu pai entrou na sala e nos chamou para participar da cirurgia, eu mal consegui conter a animação. Sempre sonhei em aplicar o que aprendia na faculdade na prática. Lucas, por outro lado, estava determinado a mostrar que também podia se destacar. Ele bateu no peito e disse: "Vou tirar essa de letra, você vai ver." Eu não consegui deixar de sorrir, mas dentro de mim, uma voz sussurrava que esse entusiasmo dele poderia se transformar em algo perigoso. Meu pai nos lembrou que não era uma competição, e que Lucas precisaria da minha ajuda. Aquilo me deixou um pouco aliviada, mas, ao mesmo tempo, inquieta. Durante a cirurgia, percebi que Lucas estava ansioso para dar comandos, como se quisesse se posicionar como o líder da operação. Ele pegou as luvas e, com um sorriso confiante, pediu que eu fosse pegar mais suprimentos no estoque. Assim que saí, uma sensação de apreensão começou a me incomodar. Eu estava tão concentrada em fazer tudo certo que não percebi o tempo passando. Quando voltei ao consultório, a cena que encontrei me deixou em estado de choque. Meu pai não estava mais lá. Perguntei a Lucas: "Cadê meu pai?" Ele, com os olhos arregalados, respondeu: "Ah, ele foi atender um cliente." Meu coração disparou, e uma onda de preocupação tomou conta de mim. "Está tudo bem?" perguntei, mas ao olhar para ele, percebi que algo estava errado. Lucas estava pálido e nervoso, suas mãos cobertas de sangue. "Lucas,
O que você fez? Perguntei, tentando manter a calma. Não está certo, ele balbuciou, seus olhos cheios de pânico. Eu olhei para a mesa e vi a pequena cachorrinha, em uma grande hemorragia. Claro que não. O que você estava pensando? Ele hesitou, o desespero crescendo em seu olhar. Vou chamar o papai. Ele se virou e saiu da sala correndo, as mãos ensanguentadas balançando ao lado do corpo. Naquele momento, o peso da responsabilidade caiu sobre mim. Não era apenas uma cirurgia, já era uma vida que dependia de nós, e eu sabia que, mesmo em meio a toda a rivalidade, precisava agir rápido. A competição entre nós, por um momento, parecia insignificante diante da gravidade da situação. Respirei fundo, tentando me acalmar e pensando em tudo que tinha aprendido até ali. Eu não poderia deixar o medo me paralisar. O cachorrinho precisava de mim, e, mais importante, eu precisava ser a irmã mais velha que sempre quis ser, aquela que protege, que sabe o que fazer em momentos críticos. Enquanto isso, Lucas corria pelo corredor, e eu sabia que, independentemente de nossas rivalidades, éramos irmãos e, naquele momento, precisávamos trabalhar juntos para salvar uma vida. Eu olhei para a pequena cachorrinha, tentando lembrar de tudo que aprendi na faculdade. Meu coração estava acelerado, mas eu sabia que precisava agir rápido. Com as mãos trêmulas, comecei a estancar o sangramento, fazendo o possível para manter a calma em meio ao caos. Lucas. Cadê você? Me ajude, por favor, gritei, esperando que ele voltasse logo. Os segundos pareciam horas enquanto eu lutava para controlar a situação. Meu pai finalmente entrou na sala e, ao ver o que havia acontecido, seu rosto se contorceu em horror. O que vocês fizeram? Sua voz era uma mistura de preocupação e raiva. Eu, ofegante, tentei explicar. Papai, não fui eu. Eu fui pegar gases e, quando voltei, o animal estava assim. Ele me olhou, confuso, e então focou sua atenção em Lucas. Mas quem estava fazendo a cirurgia sem a minha ordem? Vocês deveriam ter me esperado voltar, como eu disse. A tensão no ar era palpável, e eu vi Lucas se encolher diante do olhar do nosso pai. Lucas parecia cada vez mais pálido, a realidade do que havia acontecido começando a pesar sobre ele. Eu só queria ajudar, pai, ele murmurou, sua voz falhando. Mas meu pai, ao examinar a situação, rapidamente percebeu a gravidade do que tinha acontecido. Infelizmente, a pequena cachorrinha não resistiu, e a tristeza se instalou no ambiente. Com um olhar derrotado, meu pai disse, Lucas, vá para casa. Eu e Sofia vamos terminar isso. A expressão dele era uma mistura de desapontamento e frustração. Olhei para Lucas, que estava em choque, sem saber o que dizer ou fazer. A sensação de culpa pairava no ar, e eu não conseguia deixar de pensar no que isso significava para nós como irmãos. Depois de terminarmos o que podíamos fazer, o luto pelo pequeno animal foi intenso. O dono, que aguardava na recepção, entrou em desespero ao saber da notícia, e aquilo me cortou o coração. Eu sabia que não éramos apenas estudantes em um estágio, éramos responsáveis por vidas. Aquela experiência me marcou profundamente. A partir daquele dia, a dinâmica entre Lucas e meu pai mudou drasticamente. Meu pai, com a confiança abalada, nunca mais olhou para Lucas da mesma forma. E, enquanto isso, a rivalidade entre nós se transformou em um fardo que ambos carregávamos. Lucas, em busca de aprovação, se sentiu ainda mais isolado e inseguro. Para mim, era uma batalha constante entre o desejo de ser reconhecida e o anseio de ajudar meu irmão a encontrar seu caminho. A tragédia daquele dia se tornou um divisor de águas em nossas vidas, e as consequências daquele momento nos seguiram por muito tempo, mudando a forma como nos relacionávamos dentro e fora da clínica. Enquanto tentávamos seguir em frente, eu sabia que a luta pela confiança, tanto de nosso pai quanto entre nós, estava apenas começando. Depois daquela tarde angustiante, eu voltei para casa com a mente cheia de pensamentos e emoções conflitantes. Meu pai entrou, claramente abalado, e gritou, Lucas, vem aqui agora. Você tem noção do que fez? Esse era um dos meus melhores clientes. Quase perdi a fidelidade com ele.
O tom de sua voz ecoou na sala, e eu sabia que a tensão estava prestes a explodir. Escute bem, meu pai continuou, olhando diretamente para Lucas, aquela cachorrinha era da filha dele. Ele ia dar os filhotes para a família que está no exterior. Olha o problemão que você me arrumou. Eu prometi que daria outra cachorrinha para ele. O desespero na voz do meu pai era palpável. Ele parecia estar carregando o peso da situação inteira nos ombros. Lucas, com os olhos cheios de lágrimas, respondeu: Pai, me perdoe. Eu não queria matar a cachorrinha. Eu só queria ajudar. A cena era dolorosa. Eu via a culpa se formando em Lucas, mas também sentia a pressão sobre mim. Meu pai, em meio à sua frustração, olhou para mim e disse: Só não perdemos a fidelidade por causa de Sofia, pois ela pediu perdão ao cliente em seu lugar. Senti uma mistura de alívio e culpa. Tinha tentado fazer o que era certo, mas as palavras de meu pai também me deixaram confusa. Está tudo bem, Lucas, eu disse, tentando oferecer um conforto que ele parecia não querer. Não fique assim. Mas, ao olhar para ele, percebi que a dor da rejeição se manifestava em seu rosto. Ele me lançou um olhar ferido e disse: Quem é você? Você nem estava lá para me ajudar. A culpa não é totalmente minha, né? Meu pai, exasperado, interveio: Era para você ter me esperado. Você começou sem mim, Lucas. A tensão na sala era tão densa que eu podia quase tocá-la. Justo quando as vozes começaram a se elevar, minha mãe entrou na cozinha, trazendo um cheiro delicioso de panquecas. O que está acontecendo aqui? Vamos encerrar esse assunto agora, ela disse, olhando para nós com um sorriso suave. A presença dela era reconfortante, e eu percebi que, naquele momento, a última coisa que queríamos era que a conversa se transformasse em uma briga familiar. Eu fiz belas panquecas para vocês, ela continuou, e seu tom fez a atmosfera na sala mudar um pouco. A tensão começou a dissipar, embora eu soubesse que a conversa ainda estava longe de ser concluída. Vamos nos sentar e conversar sobre isso mais tarde, ok? Enquanto sentávamos à mesa, cada um perdido em seus pensamentos, as panquecas se tornaram uma tentativa de acalmar as feridas abertas entre nós. Eu olhei para Lucas, e em seus olhos, havia uma mistura de tristeza e ressentimento. Eu queria ajudar, queria que ele soubesse que, apesar de tudo, ainda éramos irmãos, mas a situação havia criado uma barreira difícil de quebrar. As panquecas foram uma pausa temporária, um pequeno alívio em meio ao turbilhão emocional que estava prestes a explodir. Mas, no fundo, eu sabia que precisávamos enfrentar o que havia acontecido e a dor que a rivalidade e a pressão tinham causado entre nós. A dinâmica familiar estava mudada, e eu não sabia como iríamos recuperar a confiança perdida. No dia seguinte, a tensão ainda pairava no ar, mas estávamos todos tentando seguir em frente. Quando a campainha tocou, minha mãe, ao abrir a porta, encontrou Ricardo, o dono da cachorrinha que havia falecido. A expressão dele não era boa, já era uma mistura de preocupação e desespero. Boa tarde. Seu marido está? Ele parecia tenso, e o jeito como se apresentou fez meu coração acelerar. Minha mãe respondeu, convidando-o a entrar e pedindo que ficasse à vontade. Assim que ele entrou, Lucas e eu nos posicionamos atrás da porta, tentando ouvir a conversa. Olha, minha filha está no hospital e está doente por conta da cachorrinha. Eu não sei mais o que fazer, Ricardo explicou, a voz trêmula. Então, eu vim atrás de você. Como você prometeu, você tem um filhote fêmea para me doar? Ouvimos meu pai responder com um tom sério, no momento, eu estou à procura, mas prometo que até o fim da noite estarei com ela aqui. E eu levo para você, tá bom? Maravilha. Vou avisá-la. Até mais, disse Ricardo, antes de sair. Assim que ele se despediu e fechou a porta, eu e Lucas nos olhamos, uma mistura de surpresa e determinação. Lucas quebrou o silêncio: vou atrás de uma cachorrinha agora. Para quê? Se papai disse que estaria com uma cachorrinha até o final da noite, eu retruquei, um pouco confusa. Ele balançou a cabeça, claramente irritado. Sofia, você é muito burra, né?
Até parece que papai ia achar uma fêmea assim, do nada. Não pude deixar de sentir uma pontada de frustração, mas o que ele disse me fez pensar. Então, chegamos ao meio da sala e perguntamos ao nosso pai: Pai, você tem uma fêmea para o Ricardo? Claro que não, né? Ele respondeu, cruzando os braços. Mas vou ter que dar um jeito. Lucas, com um brilho nos olhos, disse rapidamente: E eu tenho uma sim. Estou aguardando uma resposta. Eu me virei para ele, confusa. Como assim? Você não tem nada. Me dê 2 horas que eu vou aparecer com uma cachorrinha fêmea aqui. Lucas respondeu, a determinação tomando conta dele. Meu pai olhou para ele, pensativo, e finalmente disse: Maravilha, pelo que você fez é o que precisamos. A determinação de Lucas me surpreendeu. Ele estava disposto a correr atrás de uma solução, mesmo que isso significasse se colocar em mais uma situação de pressão. Senti uma mistura de admiração e preocupação, sabendo que ele estava tentando fazer algo certo, mas ao mesmo tempo, me perguntei se ele estava pronto para a responsabilidade que isso trazia. Mas como você vai conseguir isso? Perguntei, tentando entender o plano dele. Vou em uma canil que conheço e vou pedir uma cachorrinha. Não pode ser tão difícil assim, respondeu Lucas, já se preparando para sair. Eu hesitei por um momento, pensando se deveria acompanhá-lo. Posso ir com você? Assim, podemos resolver isso juntos. Lucas estava tão determinado a provar sua responsabilidade para nosso pai que, sem pensar 2 vezes, respondeu: Claro que não. Você fica aí, eu já volto. Ele pegou o carro e saiu, me deixando para trás com um misto de preocupação e frustração. Logo, recebi uma mensagem de uma amiga me contando que Lucas estava entrando em várias clínicas e canis em busca de uma cachorrinha fêmea. Meu coração disparou. Tentei ligar para ele, mas as chamadas iam direto para a caixa de mensagens. O que ele estava fazendo? Com certeza, alguma coisa já tinha acontecido, e eu não sabia se isso era uma boa ideia. Fui para a faculdade, tentando me distrair com as aulas e as atividades, mas minha mente estava distante, pensando em Lucas e no que ele poderia estar aprontando. Quando retornei para casa, a primeira coisa que vi foi Lucas com uma menina que eu não conhecia. O que ele estava fazendo com ela? Assim que entrei, todos pareciam felizes. Lucas, com um sorriso enorme, exclamou: Tá vendo? Eu consegui. Vou levar para o Ricardo e ainda vou pedir perdão. Vou à minha responsabilidade com o papai. Ele riu da minha cara, como se estivesse se divertindo com a situação. Senti uma mistura de alívio e incredulidade. Você trouxe uma cachorrinha? Como você conseguiu isso? Perguntei, tentando entender como tudo havia acontecido tão rapidamente. Foi fácil. Conheci essa menina no canil, e ela tinha uma fêmea perfeita. A cachorrinha é uma gracinha, vai deixar o Ricardo muito feliz, Lucas respondeu, quase pulando de alegria. E o melhor, pai vai ver que eu sou responsável. Finalmente vou mostrar que posso fazer as coisas direito. Aquela felicidade dele era contagiante, mas uma parte de mim ainda estava preocupada. E se o papai não aceitar? E se a cachorrinha não for o que o Ricardo estava esperando? Ele me olhou com um ar de confiança que eu não via há tempos. Vai dar tudo certo, você vai ver. Agora que estou aqui, vamos ajudar a resolver isso. Olhando para a cachorrinha nos braços da menina, percebi que havia algo especial naquele pequeno ser que poderia, de fato, ajudar a reparar o que havia acontecido. Eu só esperava que a impulsividade de Lucas não se transformasse em mais problemas. 2 semanas se passaram, e a vida na clínica começou a mudar. Lucas estava saindo com uma garota chamada Roberta, e em um almoço, ele os apresentou: essa daqui é a Roberta. Roberta, esses são meus pais e essa é minha irmã Sofia, a mais velha, sempre pensando que mandem alguma coisa, mas não mandem nada. Ele riu, e eu forcei um sorriso, mas logo percebi que Roberta não parecia muito entusiasmada em me conhecer. Ela me lançou um olhar de desprezo e comentou: Nossa, vamos marcar um dia para você fazer o seu cabelo, né? O jeito como falou tinha um ar de superioridade,
e não pude deixar de sentir que ela estava me diminuindo. Desde aquele dia, preferi me manter afastada dela. Aparentemente, eles formavam um casal perfeito. Roberta sempre estava sugerindo ideias para a clínica, buscando a aprovação dos nossos pais, enquanto Lucas parecia encantado com a atenção que recebia. Eles eram a dupla ideal para ganhar o reconhecimento que tanto desejavam na clínica, mas isso só fez meu pai se tornar ainda mais cauteloso em relação a Lucas. Desde aquele dia, ele nunca deixou a clínica nas mãos do meu irmão. Sofia, fica aqui na clínica, que eu vou dar uma saída, ele dizia com frequência, e eu me vi muitas vezes cumprindo esse papel, enquanto os meus pais se afastavam para resolver questões fora da clínica. Então, um dia, a notícia que eu jamais esperaria chegou até mim: Lucas iria se casar com Roberta. A revelação me pegou de surpresa, mas o que mais me doeu foi descobrir que ele não me convidou para o casamento. A ambição de Lucas parecia ter suprimido qualquer tipo de laço familiar que tínhamos. Desde então, fiquei em dúvida se Roberta não gostava de mim ou se era meu irmão quem havia mudado. Em um momento de fraqueza, decidi aparecer na cerimônia, mesmo que apenas por alguns minutos. Entrei, observei a felicidade deles, e, por mais que quisesse me sentir parte daquele momento, tudo parecia estranho. O ambiente estava repleto de sorrisos e celebrações, mas eu não era parte daquela alegria. Depois de uns 10 minutos, eu fui embora, sentindo que não havia lugar para mim ali. O casamento de Lucas e Roberta foi um divisor de águas na nossa relação. A distância emocional entre nós aumentou, e a sensação de abandono se fez presente. Não sabia como lidar com tudo aquilo, mas a verdade é que, por mais que a presença deles na clínica e na minha vida fosse constante, eu me sentia cada vez mais isolada. A notícia da doença da minha mãe caiu como uma bomba sobre nossa família. Meu pai chamou Lucas e a mim para uma reunião urgente na casa deles, e o clima estava tenso. Quando ele começou a falar, eu percebi que a gravidade da situação o afetava profundamente. Sofia, Lucas, ele disse, sua voz firme, mas cheia de preocupação, eu preciso que vocês me ouçam. Sua mãe adoeceu, e eu vou ficar ausente da clínica. Preciso cuidar dela no hospital. Neste momento, é fundamental que vocês tomem decisões juntos. Eu fiquei perplexa. Pai, você sempre deixou a responsabilidade da clínica comigo. Por que está passando isso para Lucas agora? Você não se lembra do que aconteceu da última vez? A raiva e a frustração começavam a surgir, mas Lucas interveio, olhando para mim com uma expressão de desprezo. Ah, Sofia, passado é passado, né? Quem vive de passado é museu. Meu pai suspirou, tentando manter a calma. Meninos, por favor. Este é um momento crítico e eu preciso que vocês sejam unidos. Sua mãe precisa de mim, e eu preciso viajar para o hospital. Voltarei com força total para a clínica. Então, Sofia, sua responsabilidade será manter os clientes fiéis. Lucas, sua tarefa é garantir a união e a harmonia na clínica. Aquelas palavras deixaram um peso enorme sobre mim. Eu não sabia se confiava em Lucas, mas também entendia que era um momento de necessidade. Por favor, não quero surpresas. Não vou atender o telefone enquanto estiver com sua mãe. Posso contar com vocês? Ele perguntou, sua voz firme, mas com um tom de preocupação que me fez sentir um misto de tristeza e determinação. Sim, pai, pode ir tranquilo, respondi, olhando para Lucas, que apenas assentiu, mas com uma expressão que não deixava claro se ele estava realmente comprometido. Assim que meu pai saiu, uma tensão silenciosa pairou entre nós. Eu me perguntei como seria manter a clínica e a relação com Lucas enquanto lidava com a saúde da nossa mãe. A responsabilidade agora estava em nossas mãos, e a fragilidade da situação fez tudo parecer ainda mais difícil. Enquanto ele se preparava para ir embora, Lucas olhou para mim e disse, só para você saber, eu vou fazer o que for necessário para que a clínica funcione. Não quero que as coisas piorem por causa da nossa situação. Eu também não quero isso, respondi, mas a desconfiança ainda estava presente. Mas precisamos trabalhar juntos, não apenas como irmãos, mas como parceiros. Assim, enquanto meu pai partia para o hospital, nós dois ficamos ali,
cientes de que o futuro da clínica e da nossa família estava em nossas mãos. A responsabilidade era maior do que qualquer rivalidade que tivéssemos, e eu só esperava que essa união inesperada pudesse nos ajudar a superar os desafios que estavam por vir. Lucas se virou para mim, cheio de entusiasmo. Vou chamar a Roberta para cá. Ela pode nos ajudar bastante, né? A preocupação me atingiu de imediato. Lucas, vamos com calma. Precisamos manter a clínica de pé, e isso não é um momento para mudanças radicais, respondi, tentando ser cautelosa. Ele olhou para mim, mas, mesmo assim, disse, ok, mas vou chamar a Roberta. E, como eu já esperava, logo ela chegou com seu jeito animado, pronta para dar uma repaginada na clínica. Vamos lá, precisamos mudar algumas coisas por aqui, começou ela, cheia de ideias. No entanto, não consegui me conter. Roberta, as coisas não são assim. Precisamos dos clientes e manter o lucro de caixa. Não é assim que funciona, protestei, tentando fazer com que ela entendesse a gravidade da situação. Ela revirou os olhos. Lucas, a Sofia vai ficar me barrando, então é melhor eu ir e vocês cuidam da clínica. Vamos resolver as coisas aos poucos, o que você acha, Sofia? Eu só não quero reclamações, foi a única coisa que consegui dizer, e a frustração me consumia. Assim, deixei Lucas e Roberta na clínica enquanto fui atender os clientes conforme a agenda do meu pai. Os dias se passaram, e conseguimos nos adaptar à nova rotina. Eu atendi os clientes da agenda do meu pai, enquanto Lucas cuidava dos clientes da clínica. Parecia que tudo estava indo bem, mas a sensação de que algo não estava certo nunca me deixou. Então, em um dia em que Lucas e Roberta saíram, fiquei responsável pela clínica. Aproveitei a oportunidade para revisar os papéis e os relatórios de margem de lucro do caixa. Enquanto examinava os documentos, o que encontrei me deixou completamente em choque. Não acredito que eles estão fazendo isso com meus pais, exclamei, sentindo a raiva e a traição subirem pela minha garganta. O que eu vi não era apenas um erro contábil, era algo muito mais sério. Parecia que Lucas e Roberta estavam manipulando os números, desviando recursos e colocando em risco o futuro da clínica. Meu coração acelerou. Eu precisava agir rapidamente, mas a quem eu poderia confiar? Lucas estava tão envolvido com Roberta que não sabia se poderia contar com ele. E, de repente, me vi sozinha, enfrentando um dilema que poderia afetar não apenas a clínica, mas também a saúde da minha mãe e a confiança que meu pai depositou em nós. Como eu iria lidar com isso? Precisava descobrir a verdade e proteger o legado da clínica, mesmo que isso significasse confrontar meu irmão e minha cunhada. Quando vi aqueles documentos, a indignação tomou conta de mim. Lucas e Roberta estavam desviando todo o lucro da clínica, enquanto meus pais lutavam com a doença da minha mãe e a necessidade urgente de recursos para os medicamentos. A frieza deles era inacreditável. Com a raiva pulsando em minhas veias, comecei a imprimir todas aquelas folhas, todas as provas que precisava para desmascará-los. Meu pai tinha marcado um jantar comigo e com minha mãe para quando ele retornasse da viagem, e eu sabia que era o momento de confrontar a situação. Porém, ao chegar ao restaurante, encontrei um cenário inesperado. Lucas e Roberta já estavam lá, o que me deixou ansiosa. Como eu poderia lidar com isso? Oi, Sofia. Como está a clínica hoje? Lucas perguntou, como se nada estivesse acontecendo. Está tudo bem, respondi, tentando manter a compostura. Meu pai, com um olhar preocupado, perguntou se realmente estava tudo bem e se estávamos conseguindo trabalhar juntos. Sim, respondemos em uníssono, mas a tensão era palpável. A conversa logo se desviou para a saúde da minha mãe. Ela está se sentindo melhor, mas ainda precisa de mais tratamento e recursos, minha mãe respondeu. A cada palavra, eu sentia o peso da responsabilidade crescendo em meus ombros. Então, sem querer, esbarrei na Roberta, que imediatamente arregalou os olhos, como se estivesse prestes a explodir. Como você se atreve a me tocar, sua imunda? Ela gritou, dando um tapa no meu rosto. Fiquei paralisada, sem entender o que estava acontecendo. O restaurante estava em silêncio, e todas as atenções se voltaram para nós.
vá limpar o meu vestido caríssimo e suma daqui, ela continuou, sua voz cortante. Surpreendentemente, Lucas interveio, e disse, Roberta, por favor, peça desculpa ou vá embora, mas a situação estava insustentável. O jantar que deveria ser um momento de união se transformou em um verdadeiro campo de batalha. Meu pai, visivelmente desconfortável, levantou-se, e eu, furiosa e em lágrimas, deixei o restaurante. Um dia depois, Roberta também foi presa. Para minha surpresa, descobri que ambos estavam planejando uma viagem para mudar suas identidades e fugir das consequências de seus atos. Aqueles que tentaram nos roubar agora estavam pagando por sua crueldade atrás das grades, sem recursos e sem poder escapar da justiça. Enquanto isso, minha mãe lutava bravamente contra a doença, e eu sabia que precisava fazer o meu melhor para cuidar dela e da clínica. Com o peso da responsabilidade sobre meus ombros, me dediquei totalmente ao trabalho, atendendo aos clientes e gerenciando a clínica com afinco. A resposta dos nossos clientes foi surpreendente, eles estavam tão satisfeitos com o nosso serviço que a demanda cresceu rapidamente. Graças ao meu esforço e à confiança que os clientes depositaram em mim, percebi que era hora de expandir. Decidi abrir uma segunda clínica, e as portas se abriram com entusiasmo. Com cada novo cliente que chegava, eu sentia que estava honrando o legado dos meus pais e garantindo que eles pudessem se concentrar na saúde da minha mãe sem se preocupar com a clínica. Meus pais estavam incrivelmente orgulhosos de mim. Meu pai, que sempre acreditou em mim, sorriu com satisfação ao ver a clínica prosperar novamente. Minha mãe, mesmo em sua luta, ficou emocionada ao saber que sua filha estava fazendo a diferença e garantindo o futuro da clínica. A união da nossa família se fortaleceu, e juntos enfrentamos essa fase desafiadora. Enquanto olhava para a clínica, cheia de vida e movimento, percebi que, apesar das adversidades, éramos mais fortes. O amor pela nossa família e pelos animais que atendíamos nos unia. Estava pronta para o que viesse, confiante de que, juntos, conseguiríamos superar qualquer obstáculo. A luta pela saúde da minha mãe e pela integridade da nossa clínica continuaria, mas agora, com um novo sentido de esperança e determinação. E essa foi mais uma história encantadora. Deixe aqui nos comentários o que você achou, curta e compartilhe. Comente onde você assistiu a essa história e até a próxima, amigos!